Então, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é o burnout. Não só na questão da pandemia, a gente não tem que ignorar esse fato que está acontecendo aí, já vai fazer um ano, pelo menos no Brasil, né, vai fazer um ano que começou as paralisações e tudo mais, essas questões, mas eu não queria só voltar esse assunto para a questão da pandemia, porque se a gente ficar focando só na questão da pandemia, a gente vai esquecer que esse assunto já vem de muito tempo, né? A pessoa que nomeou, deu esse termo burnout, foi lá na década de 70. Então, assim, vem perdurando isso, esse problema psicológico desde muito tempo, né? Então, tem sido mais agravado por causa da pandemia, mas é importante a gente ressaltar que isso já acontecia há muito tempo. Não, com certeza. Até porque talvez as pessoas não conheçam pelo nome. Burnout, eu acho que até às vezes minha pronúncia está um pouco incorreta, mas a questão não é nem essa. Talvez as pessoas não conheçam pelo termo burnout. Então eu acho bacana se nós trouxéssemos aqui uma definição, primeiramente uma definição realmente do que é esse fenômeno que a gente conhece como burnout, e depois como que se caracteriza, como que as pessoas que estão nos ouvindo, os nossos ouvintes, elas podem se identificar se elas possuem ou não, se elas estão tendo esse problema ou não, Tamires. É claro que a gente tem que falar de uma forma com que o público entenda de forma mais didática, mais simples, claro, para que a gente consiga passar essa informação para o maior número de pessoas possível. Então, o burnout, ele deriva do esgotamento profissional, só que eu sempre falo que é uma linha tênue, né? O burnout, ele vem das cobranças, tanto de muita cobrança por parte da empresa, por parte dos seus superiores, de uma cadeia que vem desde a diretoria para os gestores e vem para o operacional, né? Além da cobrança, a meta absurda que acho que não é mais segredo para ninguém, que quando se dá uma meta X e os funcionários eles conseguem fazer isso com um pouco mais de tranquilidade, os gestores dobram a meta, triplicam a meta e muito mais, fazendo com que metas sejam inalcançáveis, e com isso faz com que o funcionário acredite que ele é incapaz de atingir aquela meta. E muitos atingem a meta, só que é além do que ele não é capaz a palavra, mas é além do que ele pode fazer naquele dia. Então, o que seria saudável fazer, por exemplo, vamos imaginar aí 5 coisas num dia, hoje estão fazendo em torno de 10, 15 coisas, né? Então, quanto mais as pessoas fazem, mais a empresa quer que o funcionário faz. E o funcionário se sente na obrigação de agradar aquele gestor, aquela empresa, porque ele não quer perder o emprego. O burnout é a consequência de vários anos as pessoas, né, os colaboradores, estando ali dando 150% de si, achando que isso é normal, só que o corpo ele denuncia que está acontecendo coisas que não é muito legal, né? Como a falha de memória, palpitação, falta de ânimo, né? Que é uma pessoa que viveu a vida inteira muito produtiva, muito proativa, aquele alta performance, que é o que todas as empresas querem e o que a sociedade espera da gente, que a gente seja uma pessoa que produza, que colabore, que se doa 150% de si.
E a gente pega isso como uma verdade absoluta, de que quanto mais eu fizer, melhor, né? Só que, na verdade, a gente está fazendo um movimento reverso, né? Enquanto você é muito produtivo, ok, bacana, a sociedade super agradece. Só que chega um ponto que você começa a falhar por desgaste emocional que o seu corpo, ele reage de forma muito negativa, porque ele dá conta de X coisas para você dar conta. E chega um momento que você já está fazendo 200% da sua capacidade diária, né? E o seu corpo, ele vai informar para você, opa, aqui tá errado. Então, tô te dando sinais que aqui não tá nada legal, né? Mas sobre a linha tênue, que do burnout, né, cria-se uma ansiedade, né, e por consequência o transtorno do pânico, que é a sensação que a pessoa vai morrer, né? Não que ela vai morrer ela vai morrer, mas não naquele momento, por causa do pânico, do transtorno do pânico, mas todas os sintomas que causam que a pessoa que está sentindo aquilo é que realmente vai ter um infarto, que vai ter um AVC, que tudo foge do controle dela, né? E, por consequência, a depressão vem em conjunto. Então, burnout, ansiedade, transtorno de pânico e a depressão. Para você ver, a gente tá imaginando aqui uma linha, né? Que a gente, antes desse começo aqui que acusou o burnout, teve uma história de muito sofrimento, né, de muita demanda emocional, muitos fatores estressantes, até chegar no burnout, né? E ali, dessa linha para cá, no passado, a pessoa era extremamente produtiva. E ela se sentia confortável com isso. Porque o mundo, tudo dita regra de que ela tem que ser proativa. Que esse é o normal, né? Uma pessoa que é meio capenga, né? O que falam por aí. Essa pessoa mole demais. Eu gosto de pessoas mais aceleradas, mais assim, faz as coisas e tal. Isso é o correto. E a gente aprendeu que ser 150%, isso que é o correto. Sendo que o correto é 100, né? O máximo ali, para menos. Então, chegou ali nesse começo do burnout, ele começa a ter sensações, né, sintomas muito negativos, né? E ele começa a deixar de produzir. Enquanto ele era extremamente que produzia muito, agora ele está começando a diminuir o seu ritmo. Ele já não está se conhecendo mais. Porque o que ele conseguia fazer com tanta naturalidade, hoje ele não está se reconhecendo, né? Aquela pessoa, caramba, eu me doava, até o fato do elogio, né? Ou na vida o elogio é importante, mas na nossa profissão ele é contraditório, é engraçado, porque o elogio ele vem revestido de cobrança, porque primeiro ele te dá um elogio porque você fez 150% da meta e você fala, nossa, eu tô agradando meus superiores, então eu vou fazer 160 porque eu vou agradar mais ele, e ele vai bater nas suas costas e vai falar, opa, então vamos fazer 170 da próxima vez. E o 150 já não vai ser mais efeito. Aquilo já foi passado. Isso você já superou. Você precisa sempre fazer mais. Então, quando chega aqui no burnout em diante, a pessoa ainda não se deu conta. Precisa ter vários fatores para ela não conseguir mais ir trabalhar, não conseguir mais produzir,
o rendimento dela já tá bem fraco. E aí, às vezes tem pessoa que demora 1 ano, 2 anos, depois de ter vários sintomas, a acreditar de que algo está errado. Às vezes nem ela. Às vezes é um familiar que chega e fala, um amigo fala, fulano, você não tá bem. E talvez ali comece o start, fala assim, realmente eu não estou bem. Mas demora. Mas tem uma consequência muito negativa, né? Enquanto isso, o seu corpo já recebeu muitos fatores estressantes e você aceitou isso, né? Você não se deu conta. E aí, você vê ali num emaranhado de ansiedade para tudo, e ansiedade até certo ponto é positivo, porque te faz caminhar, te faz fazer as coisas, te faz levantar da cama, te faz fazer as coisas, né? Isso é uma ansiedade positiva, tá? Mas quando chega num patamar de uma ansiedade que te paralisa, eu tô com uma curiosidade. Eu queria até te perguntar uma coisa. Com certeza me identifiquei muito com muito do que você disse. Aí eu fiquei curioso aqui. Tenho certeza que muita gente vai se identificar. Muitos vão se identificar. Com certeza. E muitos estão ouvindo, vão ficar meio assim, será? Mas, enfim, pode falar. Eu queria perguntar o seguinte. Vou falar até de mim, que é mais fácil do que falar de pessoas que, inclusive, eu trabalho, que muito do que você falou, comecei a me identificar comigo e com pessoas que estão no meu entorno também. Então eu queria perguntar uma coisa pra você. O exemplo, vou falar de mim, tá? Sabe aquela sensação, parece que o seu peito tá sendo esmigalhado? Chega um momento que você recebe a informação, você vai entrar no seu trabalho daqui meia hora. É quase como se eu começasse a sentir aquelas facadas no peito. Eu falar, meu Deus, eu já começo a sentir calafrios, eu já começo a sentir dor de cabeça, eu já começo a sentir aquela pressão. Sabe aquela pressão? Eu nem entrei no trabalho, eu só tô imaginando que vou entrar no trabalho. Eu já começo a sentir aquela pressão. Fora isso, nos momentos antes de eu entrar no trabalho, também tem um outro porém. Às vezes acontece de eu sair do meu trabalho, mas o trabalho não sair de mim. É incrível. Então, digamos, meu horário de trabalho foi das 9 da manhã até as 18, 19 horas, só que eu fico remoendo todos os assuntos que eu tenho que finalizar, todos os assuntos que eu preciso seguir adiante, as questões que precisam ser feitas no dia seguinte, sabe? Quase que como se eu estivesse me planejando para o dia seguinte. Então eu acabo perdendo o sono, eu acabo me fechando mesmo, me encastelando de uma tal forma que eu fico ali, novamente, é como se eu sair do trabalho, mas o trabalho ainda não sai de mim. Eu tô ali e eu fico sofrendo, literalmente. Eu não sei se... Então, às vezes eu tenho calafrios, às vezes eu tenho dor de cabeça, às vezes eu tenho preocupações, várias situações, inclusive já cheguei a ter 2 desmaios. Já tive 2 desmaios aqui na minha residência. Aqui até minha família ficaram um pouco assustada. Eu tive 2 desmaios aqui também. Exatamente por causa disso. Eu lembro que no primeiro foi até um fato engraçado. Minha gestão me ligou. No momento que eu fui atender, você dá aquela respirada. Você fala assim... meu Deus. Aí você vai atender. Eu só lembro dos meus filhos e minha esposa me catando no chão. Eu não lembro de mais nada. Eu tava no chão ali caído. E se fosse caracterizar em, vamos dizer, sintomas. Como que você consegue mensurar de forma que até aqui talvez seja uma depressão, até aqui talvez seja um estresse, porque estresse é uma palavra, infelizmente, tão moderna e atual no nosso meio. E até que ponto eu já posso falar, não, já é burnout. Realmente eu preciso procurar uma ajuda, preciso procurar um especialista, preciso procurar um psicólogo, preciso conversar com alguém. Então, primeiro acontece os fatores estressantes para você se dar conta depois com ajuda psicológica, com o terapeuta e o psiquiatra, a gente vai falar sobre isso. E depois que você descobre, você nomeia, né, esses sintomas, você descobre que você tá ansioso, né? E, por consequência, você descobre que você tá com transtorno do pânico. E depois de tudo isso, vem a depressão. É muito comum as pessoas sentirem um lixo, mesmo elas sendo excelentes.
Carvalho, eu vou falar a minha história, que me motivou a estar aqui falando sobre esse assunto, para estudar cada vez mais sobre esse assunto. Certo. E até gerar um propósito na minha vida sobre esse assunto. Com certeza. Eu tive transtorno de pânico, né? Antigamente se chamava síndrome do pânico, mas renomeou para transtorno do pânico, porque realmente é um transtorno que causa na vida da pessoa. E eu, né, como qualquer pessoa ansiosa, né, que cheia de cobranças, né, internas, cobrança da sociedade, área da comercial, empresa, da área comercial. E como lá no começo eu falei assim, que eu sou ex-bancária, além de psicóloga, empreendedora, é por isso que eu falei isso, né? Que é um segmento que eu realmente quero me aprofundar mais sobre o sofrimento do bancário, que eu posso falar com propriedade de hoje, porque eu passei pelo não sei se eu posso chamar pelo limbo, por esse momento. Eu dou risada hoje, mas assim, eu sei exatamente cada sintoma, cada detalhe, assim, que eu consegui colocar no papel foram 12, pelo menos. Então, assim, eu fiquei numa instituição, né, bancária, nessa instituição em si foram 5 anos, para me dar conta de tudo aquilo que eu estava passando foi 1 ano, pelo menos, né? Mas em setembro de 2017 aconteceram muitas dores de cabeça. E era frequente. Não, dores de cabeça, ok. Isso setembro. Tava dando dezembro, muita dor de cabeça. Só que não só dor de cabeça, mas muita irritabilidade. Eu tava extremamente irritada. Eu tava a ponto de mandar a minha chefe enfim. Eu não tava mais aguentando. Eu não conseguia mais atender ligação, não conseguia mais responder e-mail direito. Tava ficando estranho. Só que aí tudo bem, né? Pra quem acha que é uma máquina ambulante que consegue fazer tudo ao mesmo tempo, eu era uma pessoa alta performance, eu era uma pessoa que eu tinha admiração pelos meus colegas de trabalho, porque, nossa, como é que você consegue fazer isso? Como que você consegue fazer aquilo? E a gente se sente, né, importante, né? Porque, caramba, eu performo bem mais do que muita gente aqui na equipe. E você vai falar, e a sua gestora, né? Nossa, você, isso, não sei, e reforça essa sensação que você tem que ser sempre mais, e etc e tal. Até um ponto que eu estava no meu trabalho e eu comecei a não enxergar. Nossa. Eu falei, opa, tá estranho isso aqui. Entrei dentro do carro, liguei para uma pessoa do banco e no meu trabalho, no caso, em questão, falei, eu não estou enxergando, eu preciso de ajuda. E a pessoa simplesmente falou assim, então, vê aquele faturamento, aquele pagamento. Eu falei, eu não estou enxergando. E a pessoa novamente falou para mim, olha, vê o pagamento. Meu Deus. E eu comecei a chorar, e não estava entendendo nada. O que é aquilo que estava acontecendo? Depois eu me tranquei no banheiro, saí do carro, entrei no banheiro e começou a formigar meu lado esquerdo. Opa, segundo indicativo de que não estava bem. Falei, bom, deixa eu respirar, deixa eu voltar para minha mesa, para o meu notebook, né? E eu trabalhava na área externa e tinha muitas pessoas que eu tinha relacionamento comercial. E eu querendo me esconder, não querendo demonstrar aquela situação que nem eu estava entendendo, eu não conseguia mais ver a face das pessoas. Eu entrei na sala, baixei meu notebook, confirmei se realmente aquela questão de não enxergar realmente tinha procedência. E realmente
eu não estava enxergando mesmo. Depois eu fui até o meu carro. A minha visão começou a voltar aos poucos. Quando eu saí, respirei um pouco e falei, eu preciso ir no pronto-socorro. Só que eu imaginei que eu tinha que ir no oftalmo, né? Olha, né? A gente não se dá conta mesmo. Só quando tá na situação para perceber, para entender depois de muito tempo. E aí eu fui no oftalmo. E aí na sala de espera eu chorava, não entendia nada realmente. No meio do caminho a minha gerente me liga, fala, tá, tudo bem com você? Eu falei, tá, aconteceu isso. E eu tô indo pro pronto-socorro. Ah, eu te levo, pode deixar. Então, tô a 12 minutos do pronto-socorro. Se você quiser, eu levo você. Eu falei, não, tudo bem. A minha visão já melhorou, né, bastante. E eu tô a 12 minutos. Ok. Cheguei lá no pronto-socorro, eu só chorava, não entendia nada. E depois de um tempo, ela me ligou e falou, tá tudo bem com você? Eu vi que realmente ela estava preocupada comigo. Depois eu vou explicar por quê, depois eu entendi o porquê. Ela virou para mim e falou assim, tá. Não, primeiro eu falei para ela, eu acho que algum problema nos meus olhos, não sei. E ela falou, tá, você tá estressada. E eu, estressada? Nossa. E aí caiu ali uma ficha, a primeira ficha. Eu falei, tá. Falei, vou passar, né, aqui, né? Eu achava que era um câncer atrás dos meus olhos, porque um mês atrás uma amiga, né, da mesma área, ela passou por uma cirurgia que foi aqui na cabeça, até hoje ela tá com problema. E aquilo me fez pensar muito a propósito. Ela teve um AVC junto com um câncer aqui. Então ela fez uma cirurgia, eu fui visitar ela. Então um dos sintomas foi que ela não começou a ouvir, né? E aí eu falei assim, ela começou a não ouvir e ela detectou um AVC, detectou lá, né, e teve que fazer cirurgia. Eu falei assim, bom, o meu foi atrás dos olhos, então pode ser alguma coisa aí. Ok. E eu lá esperando, né, para passar na oftalmo. E eu, desesperada, né, aqui já tinha um nó na minha garganta. E eu sou muito discreta, então tava sofrendo ali quietinha. E aí, estressada, assim, de nervoso, sem saber exatamente o que tá acontecendo. Até eu entrar na sala do hospital. Ela olhou meus olhos, estava tudo bem com meus olhos. E ela falou, o que você tá fazendo aqui? E eu falei, eu não tava enxergando. Eu tava trabalhando e não tava enxergando. Ela, você precisa ir no pronto-socorro imediatamente. Nossa. A minha sorte é que tinha um pronto-socorro, um hospital atrás, né? E eu consegui ir a pé. E eu cheguei na recepção e falei, olha, eu tô com muita dor de... falando muito devagar, tô com muita dor de cabeça, já tem bastante tempo. Eu não tava enxergando direito até agora há pouco. A minha memória tá muito ruim. Muito ruim. O meu lado esquerdo estava formigando. Eu nunca fui atendida tão rápido num pronto-socorro na minha vida. Eu mal sentei e fui chamada. Ok, veio o médico de triagem e eu estava sentada, ele falou para eu levantar e falou assim, aperta a minha mão. E eu apertei a mão do médico.
E aí o médico falou pra mim: você tá estressada? E aí eu só via lágrimas. Lágrimas e lágrimas. Ali caiu a ficha do que de fato estava acontecendo comigo. Mas assim, ó, já vinha de muito tempo. Isso foi em dezembro de 2017. Ali foi o start de que eu precisava mudar vários fatores na minha vida. Tive uma conversa, né, com a minha gerente na época. E eu queria culpar outras coisas e não o trabalho. Porque eu sempre fui apaixonada por trabalhar. Sempre gostei, sempre. Achei que fazer o que eu tinha que fazer era o mínimo. E o interessante na sua narrativa, até você comentando, o interessante é que alguns pontos chamam muito a atenção, como o fato de você, mais de uma vez você é estresse, e você fala, não é estresse, e você meio que, sei lá, negando pra si mesmo que não querendo aceitar, mesmo com todos esses sintomas, você com toda essa pressão, e você ainda meio que alienada de si mesmo, não percebendo. É muito chocante a sua história, realmente é muito impactante. Isso acontece com todo mundo que sofre de burnout, de ansiedade generalizada, de transtorno do pânico, por consequência depressão. É muito característico, demora muito tempo, demora 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, enfim. E a gente vai negando essa realidade, né? Esses fatores, né? Só que chega um ponto que não tem mais como você negar que seu corpo realmente ele dá um baque. Ali comecei a processar tudo aquilo, né? E em janeiro, né? Eu cheguei para minha chefe e olha só, a minha meta era a mais alta da minha equipe. Meu Deus. Por que a minha meta era mais alta do que as 10? Eu não lembro exatamente se eram 10, 12, 17 na época. Eu acho que estava em torno de 12 ou 14 pessoas. Por que a minha meta era maior? E aí eu fui me questionando. Eu deixava a minha gerente me passar a meta e tudo bem. Enquanto algumas pessoas reclamavam, eu achava que eu não tinha que reclamar. Que, ai meu Deus, o que ela vai achar, né? Vai achar incompetente. Não tá bom pra você, vai tá bom pra outro. E essas cobranças, Tamires, por exemplo, como você mesmo colocou, até no começo você comentou também que essa questão, né, da meta, essa questão principalmente de meta, porque todos nós temos metas, independente até de área, né, até metas pessoais, metas pra vida e assim vai, todo mundo tem meta. Mas um ponto que me chamou muita atenção, além desse fato de você ter comentado agora que a sua meta era a mais elevada do seu grupo de trabalho, dos seus pares, né? Era a mais elevada. E também o fato de você me colocou logo no começo, como você colocou, a questão da meta. Eles colocam sempre uma meta. Quando você chega, tem até aquela história, entre aspas, da Dilma, dobra-se a meta. E depois você chega na nova meta, dobra-se a meta de novo. Aí fica aquele círculo vicioso onde você tá sempre se desgastando, se gastando. E aquela meta é como se a linha de chegada, aquela história da linha de chegada. Quando você chega, você olha a linha de chegada, andou 1 quilômetro para frente. Aí você corre, você chegou. Ela foi mais 1 quilômetro para frente. Você fica sempre correndo atrás da linha de chegada, mas nunca tá satisfeita. Tanto eu acho que pra gente mesmo, né? Pessoalmente, nós nos cobrando, quanto a cobrança da nossa gestão mesmo, do nosso ambiente de trabalho. É muito complicado. E até se fosse colocar, não somente... É claro que você se focou um pouco mais na área de bancário, como você mesmo comentou, vivenciou muito isso, muito tempo nessa área.
Se fosse, será que tem alguma, não sei, é claro que é difícil de dizer. Será que tem algumas profissões que estão mais sujeitas do que outras, sei lá, vendedores, área comercial, não sei. Sim. Eu trouxe o setor bancário porque realmente eu posso falar com bem mais propriedade. E a experiência que eu tive e as questões empíricas, aquilo que você consegue enxergar de fato. Certo. Pessoas ao seu redor muito doentes. Então eu trouxe isso para exaltar realmente essa questão nesse segmento. Só que os professores, a área de saúde, policiais, pessoas que ajudam, que têm um ofício que ajuda o próximo, tende a ser muito estressante. Muito estressante. Pelo menos professores é uma área que eu ouço falar muito, que muitos professores eles se afastam mesmo, eles não conseguem mais entrar no ambiente, até porque principalmente professor de escola pública, falta segurança para ele, eles são muitas vezes afrontados pelos alunos, nem todos os alunos entendem qual que é a posição realmente do professor que está ali à frente do trabalho, ali tentando passar alguma coisa, as condições do Estado, do governo, policiais, bancários, nossa, então praticamente a gente pode colocar que todo mundo está sujeito. A sociedade está cobrando demais. Enquanto a gente... Lá atrás, a gente vivia uma era aí do Fordismo, que não vou muito entrar nessa parte de palavras técnicas, mas para exemplificar um pouco, antes a gente trabalhava com produção física, né? A gente não precisava pensar tanto. Então, você cansava o seu físico. Hoje, né, cada ano que passa, a cada 6 meses que passa, isso está sendo sufocante, porque cada vez mais a gente requer que a gente pense mais e mais e mais. Antes que você pensava 10% do que você pensa hoje você está pensando assim... Não, com certeza. Desenfreadamente. A estafa cerebral hoje, então, o cansaço psicológico da alma hoje... É claro que não dá para comparar, são épocas diferentes, mas quando a gente fosse falar em Fordismo, Taylorismo, onde era uma mecanização do homem, onde o homem era uma máquina, sabe aquela coisa? Ele só tinha que ficar apertando parafuso, então era 24 horas apertando parafuso como se fosse uma máquina, então realmente ele tinha o cansaço do corpo. Hoje, talvez tenha a robotização, não tem esse apertar parafuso do homem, mas em compensação, as pressões psicológicas que nós estamos expostos 24 horas por dia são desumanas. Literalmente, são imensuráveis. Tá super desumano. Muito desumano. Mas eu preciso, né, finalizar, né, concluir a questão, né? Eu comecei lá atrás, né, até parar no pronto-socorro e tudo mais. Eu pedi para baixar minha meta e... vou baixar X. Mas mesmo assim a minha meta continuava mais alta do que todo mundo. E constantemente eu era comparada, por exemplo, fulano de tal cobriu você de férias e ele fez 200 mil a mais do que você. E eu falei, será mesmo? Eu comecei a confrontar e falar, me prova. E quando eu comecei a confrontar, a pessoa não conseguia provar para mim que aquela pessoa fazia mais que eu. Eu já estava entrando no processo de me achar um lixo, mesmo sabendo que eu era boa. Mesmo a minha gerente falando que eu era boa. Mas não é nada. Qualquer pessoa que viesse falar assim, você é boa no que você faz. Eu não acreditava. Passou janeiro, fevereiro baixou um pouquinho a meta. Eu pedi novamente para baixar a meta, porque eu praticamente exigi. E, se eu não me engano, em abril, março eu tirei férias. Nossa, foi sensacional. Agora vou tirar 30 dias de férias. Eu fiquei 20 dias em lugares maravilhosos. 20 dias viajando. Praia,
lugares que eu sempre, enfim. Eu achei que ali eu consegui uma energia, eu tava motivada, falei, vou voltar e vou arrebentar. 10 dias antes eu tava motivada para voltar. Não, eu tava assim, eu tava cansada, etc. Vou voltar, vou fazer acontecer. Voltei em abril de 2018, né? Eu estava indo um pouquinho mais cedo para retomar a área, né? Que eu era responsável por uma área grande. E meu subgerente ligou para mim e eu vou te encontrar assim assado. Só que já não era mais a minha área. Nossa. Era uma área que eu tinha conquistado, tinha um bom relacionamento. Me colocaram numa área que eu tinha que fazer o negócio acontecer. Não fluía e me colocaram para desenrolar. Para desenrolar. Ali eu desmoronei um pouco. E aí, ou seja, eu estava indo para uma rota, fui para outra. A minha gerente, se não me engano, ela estava de férias, aí ela me ligou falando que eu tinha mudado de área e que fulano de tal ia me passar, tudo e tudo mais. Só que eu não estava bem ainda. Eu estava achando que eu estava, depois de ter tirado férias. Não. No terceiro dia, depois de 30 dias de férias, no terceiro dia de trabalho, eu estava mal. Eu não conseguia entender o que era aquilo. Mal. Eu não tinha vontade de trabalhar. Eu me arrumava, me maquiava, olhava pro espelho e falava, nossa, legal, tá ok. Na hora de sair de casa, eu não conseguia mais. Meu corpo pedia pra deitar. Quando eu cheguei no final de abril de 2018, quando eu cheguei num ponto de que eu parei em frente o meu trabalho, que eu tinha que entrar, e eu não consegui entrar, eu acho que se alguém me oferecesse 50 mil reais ali, eu não ia entrar. Eu não consegui. Nossa. E eu chorava, liguei pra minha mãe, desesperada. No dia anterior eu tinha passado na terapeuta, tinha passado uns florais, só que não deu conta. Nossa. E aí eu fui procurar um médico. Lá veio todo o desfecho. Lá em dezembro de 2017, eu não estava, ou talvez estava tendo quase um AVC. Bateu ali na porta, mas voltou. Mas aí o médico falou para mim que não era um AVC que eu estava tendo, mas sim pânico. Aí tudo fez sentido. Ali eu me entreguei e aceitei que eu não estava bem. Só que antes disso, a minha mãe veio passar férias aqui, né, como eu falei, e foi ela que decifrou um pouco disso daí, e ela que foi um pouco do start. Eu dirigia e eu ficava... E pra mim era normal ficar se assoprando. E minha mãe, filha, você não tá bem, você fica se assoprando. Tudo tá te irritando. E eu, mais uma vez, que fez eu também ir ao médico. Naquele desespero e tal. E aí o médico falou, tá com pânico e tal. E vamos ter que
te afastar. Nossa. Eu falei, então é isso. Acho que vai ter que afastar mesmo. Era uma sexta-feira, e aí minha chefe já tinha voltado de férias e ela tinha me chamado para conversar na segunda-feira. Eu falei, vou ser mandada embora na segunda-feira. Só que eu não tinha falado nada para ela, e que eu tinha sido afastada, ia falar naquele momento, tinha sido na sexta-feira, né? E sentei na mesa com ela. Pela primeira vez na minha vida, alguém sentou uma gerente sentou para conversar comigo para falar o que está acontecendo. E aí eu só conseguia chorar. E achando que ia ser mandada embora. E ela virou para mim e falou assim, tá. 10 dias antes de eu voltar de férias, meu olho tremia. Eu tô arrepiada. Meu olho tremia. Ela me pegou um monte de papéis assim, me mostrou. Sabe o que é tudo isso aqui de papel? São guias de remédio, tarja preta. E eu trato disso há anos. E eu olhei, fiquei meio assustada, entendendo o que estava acontecendo. E eu falei para ela, eu achei que você ia me mandar embora. Ela, não, você é uma das minhas melhores, como que eu vou te mandar embora? Mas para mim, eu já não acreditava. Podia falar o que for. E falei pra ela, fui afastada. E aí começou a história de lapidar todas essas questões adquiridas até eu me dar conta de estar com transtorno do pânico. E por consequência, obviamente, eu já estava numa posição depressiva. Eu estava com depressão. Então, Tamires, aproveitando até esse ensejo que você comentou da sua gerente, quando ela foi te chamar, você até se assustou, né? Que ela colocou várias receitas, você imaginava que fosse outros documentos, mas no fim, com o passar do tempo, você descobriu que aquilo eram receitas que ela tratava há muito tempo, os mesmos sintomas que você estava sentindo. Isso me chamou muita atenção, por quê? Será que no nosso ambiente de trabalho nós também não fazemos isso? Às vezes nós procuramos um médico, um especialista para tratar sintomas, ao invés de tratarmos as causas reais do que está ocasionando aqueles problemas. Aquele ambiente tóxico, aquela pressão, às vezes até o meu trabalho em si mesmo, talvez seja a hora de eu falar, não, chega, basta, isso não é pra mim, esse ambiente não é pra mim, e eu fico buscando, às vezes um especialista, vou lá, procuro um psicólogo, um médico e falo, me dê algum remédio que entorpeça os meus sentidos de maneira que eu possa aguentar esse ambiente tóxico, porque eu tenho que ficar nesse ambiente, eu não posso sair desse ambiente. Então eu queria ouvir, eu fiquei muito com a impressão de que a sua gerente, na hora que ela te chamou, foi quase como um grito de socorro, sabe? Eu também tô passando pelas mesmas coisas que você tá sentindo, só que eu não tenho coragem, então eu tô aqui me entorpecendo. Eu queria ouvir de você. O que você consegue passar para quem tá nos ouvindo? Um conselho, talvez? Não sei. O que você consegue passar? Vamos lá. Eu tive que passar por tudo isso para entender todo o começo de um processo. Ali, eu vou chegar na questão... eu comecei a identificar muito mais gente doente. As pessoas começaram a me perguntar, a me questionar, entender os meus sintomas. Então, a gente tem que trazer essa questão para ser conversado, para as pessoas se darem conta o quanto antes,
para que elas não cheguem num momento de paralisação total, né, que já é quase um limbo da sobrevivência psíquica, né, porque chega a paralisar realmente as pessoas, né, as pessoas, uma pessoa que era extremamente produtiva, ela não consegue mais sair da cama. E é uma questão que tem que ser conversado, tem que ser pautado, tem que ser falar que não, tá tudo bem com você, desde que você entenda, né? E vamos procurar ajuda, e tudo bem, você tem que procurar ajuda, sim. E é muito comum as pessoas, muito característico das pessoas que têm a ansiedade, é que elas querem para ontem sanar aquele problema de anos. E não. E é muito comum elas chegarem no médico, na terapia, e falar assim: doutor, fulano, quanto tempo isso vai sair de mim? Nossa. Sinto muito te dizer. 2 anos. 9 meses. Cada caso é um caso, mas aí por baixo, numa média, são 2 anos de tratamento. Então, o que você trabalhou sua vida inteira para conquistar financeiramente, um casamento, seu filho, sua família, o que você conquistou ali financeiramente, se você não se der conta, você perde tudo em 1 ano. Nossa. Até Tamires, nossa, eu tenho certeza absoluta. Eu acho que eu posso dizer que eu tenho 2 certezas nesse momento. Primeiro, a morte, todo mundo um dia vai passar por isso, não tem jeito. Eu tô passando por esse momento. E a outra é que eu tenho certeza absoluta que todos que estão nos ouvindo, eles estão se identificando com as suas palavras, porque realmente, assim, é muito impactante, assim, a forma como você se coloca. Você realmente coloca, a gente começa até a se imaginar a forma como você comentou agora também, falando como o papel da mulher é decidida por nós. Infelizmente, vou me colocar entre os culpados, entre nós homens também, e como a cobrança é dobrada em cima das mulheres, não só a cobrança da sociedade, ou seja, a mulher tem que cuidar da casa, é a jornada dupla, né, que a gente fala. Então a mulher é responsável pela casa, pelos filhos, é tripla, né, dá até pra colocar, da casa, dos filhos, do marido. E se quiser trabalhar fora hoje, também. Com a pandemia, virou professora. E ainda virou professora por causa da pandemia. Meu, Gente, é surreal. É muita pressão. E até porque você tá falando, ainda bem que você jogou esse gancho da pandemia. Nesse momento de pandemia, descortinou tudo quanto é problema que o Brasil tem e que nós temos também. Então, você pode ver que tem pessoas que estão abatidas, entristecidas. Nós estamos vendo problemas no SUS, mas isso aí já não é uma outra história. Eu queria ouvir de você. Nesse momento onde nós estamos isolados dos nossos parentes, porque às vezes a gente está enclausulado, a gente está afastado de entes queridos, a gente tem que ter um distanciamento social. Como que você vê essa questão do burnout, de todos esses problemas psicológicos atingindo ainda mais no meio dessa pandemia, que é algo que ninguém esperava e que, nossa, tantos desdobramentos negativos. Como que você está sentindo isso, Tamires? Eu acho que nunca na história procurou tanta ajuda psicológica como essa loucura de estar instalada uma pandemia do nada, e mais um medo ainda de perder emprego. Exato. E está sendo caótico, as pessoas estão começando a compreender, talvez. Então, além do medo de perder emprego, porque muita gente perdeu emprego, né? Muita gente se deu bem, ganhou muito dinheiro, muita gente perdeu, na grande maioria. Então, o medo de perder emprego, então, foi assim, surreal. Se já era um medo, então agravou muito mais, né? E aí gerou um novo método, um novo tipo de trabalho. Algumas empresas já trabalhavam de forma bem discreta, né, o home office,
e aí foi obrigada a trazer o trabalho para casa, porque aí a gente já está... agrava muito mais, porque se antes o seu trabalho ficava lá, do lado externo, você trazia na sua cabeça, você dormia com o seu trabalho, você acordava com o seu trabalho de forma psíquica, agora ele se materializou no seu ambiente que você dorme, que você convive, que você vive com sua família. Você fica visualizando aquilo 24 horas, você passa por aquilo o tempo, se você está almoçando, você passa por aquilo, se você acorda, você está passando por aquilo. E um detalhe muito importante, e que as empresas se deram conta e elas ganharam com isso, é que os funcionários estão trabalhando aí pelo menos 1h30 a mais. E ela se sente na obrigação de trabalhar mais porque ela está em casa. Por quê? Antes ela tinha deslocado da sua casa e ia até o trabalho e aí era um tempo que gastava, etc e tal. Mas aí é de forma física, não mental. E aí, as pessoas, obviamente, com muito medo de perder emprego, elas ficam pelo menos 1h30 a mais, todos os dias. Fora as reuniões, que mais do que triplicaram. Que se antes era uma vez por semana, uma vez por mês, muitas empresas adotaram reuniões todos os dias. Cobrança todos os dias. Fora o tempo a mais trabalhando em casa. Se a gente está falando 1h30 de média por dia, vamos colocar aí por semana 7 horas e meia, né? Por semana. Disso para mais. Certo. Vamos colocar 7 horas e meia vezes 4, né? Que 30 horas a mais? Sei. Vou fazer conta aqui. Mas imagina, são 30 horas a mais no mês. Em 10 meses, são 300 horas a mais. E fora a pressão daquele círculo vicioso que a gente estava falando, da sua pressão, tudo. Você tá em casa. Antes, como você mesmo colocou, foi perfeito. Antes, eu trazia o trabalho só na minha memória, no meu psicológico. Nossa, amanhã eu tenho que resolver esse assunto, eu vou ter essa reunião, eu preciso desenrolar este outro cliente. Agora não. Você está caminhando entre os cômodos, você está no seu trabalho. Literalmente, você está 24 horas no seu trabalho. Então, o círculo vicioso é redobrado, é maximizado. Meu Deus. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo está se identificando. E a gente já tem que caminhar, infelizmente, viu? Porque a conversa está realmente maravilhosa. A gente tem que caminhar para o final. Então, eu vou te pedir uma gentileza, tá, Tamires? Se você fosse... Aí é um espaço que eu vou deixar livre para você. Você pode passar seus contatos, tenho certeza que você vai ser muito contactada. Você pode passar indicações de livros, de repente alguma leitura. Não sei, é um espaço livre para você realmente fazer suas conclusões, porque aqui, a meu ver, o que você falou até esse momento, realmente eu tenho certeza que muitas pessoas vão se colocar no lugar e realmente vão querer te procurar, vão querer falar com você. E às vezes, se não te alcançar, não conseguir falar com você, vão buscar um profissional. Porque realmente é um problema sério, é um problema atual, que eu tenho certeza que muitas pessoas estão passando por isso. Então, pode falar, deixar seus contatos, suas redes sociais, pode falar, está à vontade, viu, Tamires? Bom, vamos lá. Instagram, Tami Miranda, né, @Tami Miranda. O Tami é com 3 Is, Tami, 3 Is, Miranda, tudo junto. Vocês encontram eu no Instagram, e eu me encontro lá no Instagram. E lá eu produzo alguns conteúdos referente a essa mesma questão. E eu sempre ressalto, nunca deixa de procurar ajuda. Ajuda sempre é bem-vinda. E é muito comum, né? Eu tô me alongando, as pessoas, mesmo antes da pandemia, com o burnout, com a questão da ansiedade, da depressão, ela por si só, ela já se fechava no mundo dela. Ela já deixava de visitar os familiares, ela já deixava de
de estar com amigos, de sair mais, ter momentos de prazer. Veio a pandemia, veio mais do que quadruplicou essa questão, e aí, enfim. Então, gente, obrigado. Mais esse episódio aqui onde nós tratamos desses assuntos, são assuntos sérios. A gente viu como ela esmiuçou muito bem esse assunto. Tem todos os contatos que ela passou, o Instagram. Inclusive, eu quero ouvir o feedback de vocês. Dependendo do feedback de vocês, esse assunto é tão rico, tão amplo, que nós podemos trazer novamente aqui a Tamires. A gente pode conversar mais tempo aqui, não somente sobre isso, mas também todos os outros temas que envolvem todo o psicológico, a área de trabalho, a área de bancários, a área comercial e tantas outras áreas também. Eu tenho certeza, segue ela, segue a gente, acompanha a gente. Obrigado, um abraço e fique com Cristo, gente. E valeu, tchau, tchau. Tamires, quer falar um tchau aí também? Tchau, tchau. Quer falar um tchau, tchau aí? Não, foi ótimo, maravilhoso, que venha mais conversa, eu amo conversar. Então, por favor, se quiserem me chamar no direct, me chama no direct. Eu não falei do meu projeto, que é Não Sinta-se Sozinha. Então fala agora, tá? Pode falar. Fala agora. Então, o projeto, olha só que doido, né? O projeto, ele veio, voltando. Engraçado, quando a gente tá lá no fundo do poço, parece que você não enxerga aquela luz do fim do túnel, né? Mas foi através de uma situação negativa que me fez ter um propósito de vida diferente, né? Eu ia atuar com psicologia, eu não sabia se era com 30, com 40, com 50 anos. E a psicologia veio antes. E eu amo trabalhar com psicologia. Amo. Então, através desse caos que me fez ir para o fundo do poço, me resgatou com um novo propósito de trabalhar para essas pessoas que passam por esse sofrimento. E hoje, para mim, é um projeto lindo. Eu me sinto confortável, me sinto feliz de estar proporcionando esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação para as pessoas saberem, tá? Então, o meu projeto, e é isso, Carvalho, que já deu. Então, um abraço, gente. Fica com Cristo e segue a Tamires aí, gente. Tchau, tchau. Um abraço aí, gente. Obrigadão, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.